O que é o modo Super Dino e como ele funciona? Desbloqueado pelo Connor no episódio 13 em sua luta contra o Ranger Branco, o modo Super Dino é basicamente o power-up da equipe de Dino Trovão. Pra quem não sabe ou não se lembra, as Dino Pedras são artefatos que funcionam através de um poder conhecido como Energia Dino Universal, uma energia que é bastante manifestada durante a série e que na maioria das vezes é representada pela cor amarela. A princípio, os Rangers não têm um controle tão preciso dessa energia, e por isso eles não conseguiam realizar alguns feitos básicos como projetá-la ou até mesmo acessar o modo Super Dino. Tanto que quando o Connor ativa essa transformação pela primeira vez, não foi uma escolha consciente, e sim uma reação espontânea a uma situação de necessidade. E aqui é importante ressaltar que a energia Dino Universal está muito associada ao coração e aos sentimentos do usuário no momento. Naquela batalha, o Ranger Vermelho estava completamente desgastado depois de enfrentar o Ranger Branco, e ainda estava muito irritado por ter sido humilhado e enganado pelo vilão. Esses sentimentos à flor da pele fizeram com que o Connor ficasse preso no modo Super Dino de maneira inconsciente, coisa que ele só vai entender depois de voltar ao normal. E essa relação entre os sentimentos e os poderes do usuário fica bem nítida nos episódios 21 e 27. O Trent sempre foi mais poderoso que os outros Rangers, e até tinha um melhor controle sobre sua energia Dino. Mas ele só vai desbloquear o modo Super Dino depois que o Mesogog retirou a maldade de sua pedra, e ele encontrou uma certa paz. O Tommy é a mesma coisa. O cara só foi conseguir desbloquear o modo Super Dino depois de literalmente enfrentar as suas versões passadas e lutar pela sua própria vida. É claro que com o passar do tempo eles aprendem a projetar as suas energias e acessar o modo Super Dino à vontade, mas isso não muda o fato de que os sentimentos e a necessidade do momento afetam sim os poderes. Mas agora que já entendemos o que é o modo Super Dino, acho que muita gente já se perguntou ou tentou definir um nível de poder para essa transformação. Sim, não existe uma explicação ou dados oficiais sobre essa forma, mas existem alguns momentos que nos permitem teorizar quantas vezes o modo Super Dino multiplica o poder de seu usuário. E por isso, hoje eu trouxe 5 pontos pra gente tentar chegar em um número mais exato. Primeiro ponto. No episódio 11, o Ethan e a Kira tentaram desferir golpes de espada contra o Ranger Branco ao mesmo tempo, o que não foi um grande problema para o Trent, já que utilizando a espada dragão branco, ele segurou os ataques com apenas um braço. E é importante reforçar que naquele momento, o Ethan e a Kira utilizaram os 2 braços para atacar, ou seja, eles estavam utilizando força total, enquanto o Trent utilizava metade de sua força. O que significa que um braço do Ranger Branco valeria por 2 Rangers. Então, muito provavelmente, utilizando os 2 braços, ele poderia segurar o impacto de 4 Rangers ao mesmo tempo. E essa situação se repete um pouco mais pra frente no episódio, só que dessa vez o Ethan e a Kira tentaram utilizar as suas armas especiais para golpeá-lo e utilizaram somente um braço para atacar. Logo, nessa segunda vez eles não atacaram na potência total. Só que aqui nós temos que considerar 2 coisas. A primeira é que eles estavam com as armas especiais. Então o impacto do golpe acaba sendo maior do que o impacto de um golpe de espada comum. E a segunda é que, diferente da primeira vez, o Trent não quis utilizar a espada dragão branco. Ele utilizou apenas o seu antebraço para bloquear o ataque combinado dos 2. Isso comprova que no mínimo ele tem a força combinada de 2 Rangers. Mas como vimos anteriormente, provavelmente ele teria a força combinada de 4 Rangers comuns. Segundo ponto. Já no episódio 13, quando o Connor ativa o modo Super Dino, o Ranger Branco não conseguiu reagir, nem mesmo segurar a investida do Connor. Além disso, por mais que ele tenha fingido a sua derrota,
É inegável que o ataque do Connor causou um grande dano a ele, diferente dos golpes do Ethan e da Kira que não tiveram nenhum efeito. Podemos teorizar que naquele momento, o modo Super Dino multiplicou os atributos do Connor cerca de 3 a 4 vezes. Porque se ele multiplicasse menos que isso, o Connor não teria conseguido ferir o vilão. Terceiro ponto. No episódio 14, a Kira na forma base não teve força suficiente para segurar o Ranger branco. Mas ao ativar o modo Super Dino, quem não teve força para bloquear ou se defender dos ataques da Kira foi o Trent. Uma situação muito parecida com a batalha do Ranger vermelho contra o Ranger branco. Quarto ponto. No episódio 22, o primeiro Terrorsauro resistiu aos disparos de 3 Rangers ao mesmo tempo e não levou nenhum dano. Já no episódio 27, estando no modo Super Dino, os golpes físicos do Tommy já eram fortes o suficiente para danificar o segundo Terrorsauro. O que significa que no modo Super Dino, a potência de ataque do Tommy era maior do que a potência de ataque dos 3 detonadores Max Trovão combinados. A gente não sabe se o segundo Terrorsauro era mais resistente do que o primeiro Terrorsauro, porque isso nunca foi dito. A única coisa dita pelo clone maligno é que ele era uma versão stronger em relação ao primeiro Terrorsauro, o que significa que ele era mais forte, mas não dá para bater o martelo em atributos como velocidade, agilidade ou a resistência. Tanto que esse Terrorsauro nem mesmo tinha asas, ou seja, aqui podemos ver que, em um desses atributos, ele era inferior ao primeiro Terrorsauro. Não dá para falar que ele era superior em tudo. Mas o que podemos afirmar com certeza é que naquele momento o modo Super Dino multiplicou os poderes do Tommy em no mínimo 3 vezes, assim como a gente já tinha debatido sobre o Connor e a Kira. Quinto ponto. Você até pode argumentar que o Trent é bem mais forte do que 4 Rangers, mas eu vou te explicar o porquê eu acredito que a força do Trent não passa de no máximo 5 Rangers combinados, e porque o modo Super Dino também não multiplica o poder do usuário em mais de 4 ou 5 vezes. Por mais que eles tenham tido um aumento exponencial de poder, no episódio 13 a potência de ataque do Connor no modo Super Dino ainda não era forte o suficiente para derrotar o Ranger branco. No episódio 14, a resistência da Kira não aumentou ao ponto dela conseguir aguentar as flechas laser do Trent. E no episódio 15, a força do Ethan no modo Super Dino também não aumentou o suficiente para ele segurar o Rojobot, que não era um monstro tão absurdo. É claro, o modo Super Dino fornece sim um aumento de força bem considerável, mas devido a esses fatores, eu acredito que a multiplicação não passe de 4 vezes. No caso do Trent, é quase inegável que ele tinha a força combinada de 4 Rangers comuns, mas falar que ele tinha a força combinada de 6, 7 ou até mais Rangers, aí já é absurdo. Primeiro que a gente não tem nenhuma base concreta para analisar esse tipo de teoria, e segundo que durante a sua batalha contra os Zeutrax, o vilão conseguiu segurar e bloquear alguns golpes do Ranger branco. O Zeutrax pode até ser mais poderoso do que um Ranger comum, mas ele não é aquele absurdo de diferença. Tanto que a Kira já lutou contra os Zeutrax e nem se saiu tão mal. Ela perdeu, mas não foi humilhada. Se o Trent fosse 6, 7 ou 8 vezes mais forte do que um Ranger comum, ele teria massacrado os Zeutrax naquela luta, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu. O Zeutrax até que teve um ótimo desempenho contra o Ranger branco. Então por hoje, podemos concluir que o modo Super Dino multiplica o poder do usuário cerca de 4 vezes, enquanto o Trent tem a força combinada de 4 a 5 Rangers. Mas e você? Tem algum ponto a acrescentar nesse debate? Discorda de alguma coisa? Já comenta aí embaixo. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se não for inscrito e até uma próxima. Tchau!